E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, juntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhados, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes homens? Louvado seja Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, há aqui esse acontecimento onde Deus derrama ali do seu Espírito sobre ali os apóstolos, os discípulos de Cristo, aqui em Atos 2, né? Atos Apóstolos capítulo 2, eles estavam todos ali reunidos com o mesmo propósito de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus, de estar ali em comunhão com Cristo. E enquanto eles estavam ali, a Bíblia diz que de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E Deus ele colocou línguas diferentes ali em cada um deles. E eram homens galileus, homens simples, mas cada um deles falava uma língua. Um falava, ali havia aquele dia ali, o dia chamado dia do Pentecostes, e veio exatamente nesse dia, nessa festa religiosa. Então, cada um falava uma língua de cada habitante dos países que estavam ali. Um falava a língua da Mesopotâmia, partos e medos, da Frígia, do Egito, da Pafília. E isso foi uma maravilha, porque eles disseram, como que está acontecendo isso? Nós estamos ouvindo eles falar em nossas próprias línguas das maravilhas de Deus. Então só Deus pode fazer algo assim, mas veja bem que aqui mais adiante no capítulo 2, no verso capítulo 2, verso 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordantemente no templo e partindo pão em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração. Hoje, nós não conseguimos ver muito disso acontecer nas igrejas. Deus derramar o poder dele e acontecer coisas simples, como isso aqui fala da comunhão ali dos discípulos, da comunhão entre um e outros ali com Cristo também. A simplicidade de Cristo, as coisas simples, humildes foram roubadas com o tempo, o materialismo foi entrando e tomando conta das igrejas, louvado seja Deus. Hoje, antes essa igreja ela foi tomada com o poder do Espírito Santo porque existiam homens humildes, homens que eram submissos, tinham ouvido espiritual, eram submissos, eles não eram orgulhosos, não eram avarentos, não eram soberbos, não eram rancorosos, não eram assassinos, não eram destruidores de lares, de almas, não, eram homens que eram dotados de humildade, de sabedoria, homens que eram submissos, eram obedientes a Deus. E dessa forma Deus derramou o Espírito e as pessoas convertiam. As pessoas, a igreja só crescendo, as pessoas foram ouvir o discurso de Pedro e 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. No capítulo 3 você vai ver essa pregação de Pedro. Então, hoje, por que o drogado não larga as drogas? Por que há esse tanto de igreja, mas você vê drogado, você vê as mães, os pais reclamando
porque os filhos estão presos nas drogas, não larga a cerveja, não larga a cachaça, não larga isso, não larga aquilo. Por que que a igreja hoje mesmo pregando, às vezes não consegue fazer com que as pessoas larguem, abandonem seus vícios e entreguem-se ao Senhor Jesus? Porque falta o temor de Deus, falta ouvir a voz de Deus, falta submissão, falta a humildade, porque onde o orgulho entra, onde o materialismo entra, sai a humildade e assim o Espírito Santo não entra. O Espírito Santo pôde trabalhar na igreja, o Espírito Santo pôde trabalhar no meio da igreja, o Espírito Santo fez com que as pessoas fossem tocadas de uma tal maneira que elas entregavam suas vidas para o Senhor. Mas hoje as pessoas estão pensando no seu próprio ego, no seu próprio interesse. Hoje, infelizmente, muitos vão dentro de um templo, dentro de uma igreja, para mostrar a roupa bonita que tem, mostrar o carro que tem, mostrar a família que tem, e isso foge totalmente do que diz os princípios de comunhão, de igreja, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o irmão, porque a Bíblia diz que não tinha pessoas necessitadas, porque os que tinham muito dividiam com o que tinha pouco. E hoje é difícil, hoje você não vê isso mais nas igrejas, louvado seja o nome do Senhor. E então é isso, para que haja o poder do Espírito, para que o Espírito Santo fale, para que haja o convencimento da pessoa do pecado, tem que ter a palavra pregada por homens inspirados e capacitados, não pela soberba, não pelo ego, não pela palavra de sabedoria do homem, mas pela inspiração divina, pela palavra revelada do céu, que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer. Louvado seja Deus. Esse acontecimento aqui de Atos capítulo 2, ele já estava predito nas Escrituras, como ali no livro de Joel. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, o profeta Joel, Deus usou ele de uma forte maneira, que ele escreve assim, que acontecerá que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito. E Deus agora ele derrama o Espírito dele, mas em um coração perdoador, um coração que não tem mágoa, um coração humilde, um coração onde não há soberba, não há orgulho, um coração de um verdadeiro adorador. E aí vem, o Espírito vem e enche o vaso, e enche essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, santo, maravilhoso é o nome do Senhor. Então a promessa foi derramada ali sobre a vida dos discípulos, né? Do Pedro, do Tiago, do João, né? De todos aqueles simples pescadores ali, mas que de simples pescadores foram transformados, né? Em pescadores de homens, em pessoas capacitadas e com ousadia e cheias de autoridade, cheias do Espírito Santo, porque elas tinham submissão à voz de Deus, elas eram obedientes a Deus, elas buscavam o Senhor e não eram orgulhosas, elas não faziam as coisas para parecer, como tem muito dentro de muitos templos religiosos hoje, pessoas se mostrando o cabelo, mostrando a roupa, mostrando o que tem. Deus não está preocupado se você tem isso, tem aquilo, se você tem. Deus quer almas, louvado seja o nome do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E o relógio de Deus está passando. Os que são de Deus, muitos Deus já está levando, porque muitos não estão aguentando as provações e as lutas. E Deus, o relógio de Deus está rodando neste momento de você, o que você tem feito. Deus tem visto as suas obras, Deus tem visto as nossas obras. Os olhos de Deus enxergam todas as coisas, não existe telhados para Deus. O homem faz casa, o homem coloca uma coluna, coloca uma cinta, coloca um tijolo e coloca uma telha em cima da casa para cobrir. Deus, ele não existe telhado para Deus. Deus vai além dos telhados, Deus observa o que acontece dentro da casa, dentro do coração também. Louvado seja o nome do Senhor. E é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado.
da justiça e do juízo. Se a igreja não tiver o Espírito, não tem como ela ser igreja, porque a igreja ela tem que influenciar as pessoas que estão no mundo. E hoje que nós vemos é o contrário, a igreja as pessoas sendo influenciadas pelo materialismo, pelos videogames, pelos filmes, pelos prazeres deste mundo. E a Bíblia diz que o mundo passa a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Como a igreja terá autoridade, como a igreja vai dar exemplo, como a igreja vai mostrar para o mundo que ela tem Jesus, que ela segue, sendo que ela não segue, sendo que ela segue o pecado, sendo que ela não quer se consertar. Mas há um juiz que vai julgar com justiça, com retidão e com juízo. Que Deus ele venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos preparar para a grande vinda dele que está para aparecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus faz sim separação entre os que são seus e os que não são seus. Se você ouviu essa mensagem, você é de Cristo, você tem a luz do Senhor na sua vida, aparte-se desse mundo terrível. Largue o ímpio, largue o pecado, porque a ira de Deus virá. Louvado seja o nome do Senhor. A ira de Deus virá. Apocalipse está escrito. As coisas vieram, estão acontecendo. O coronavírus veio, pode vir que venha coisas piores aí. E como estará a sua situação com Deus? Se Deus te chamar, se for o seu dia de partir, se você não estiver preparado para estar com Cristo, você será lançado no fogo do inferno. Você irá para o inferno, ser condenado pelos seus pecados. Mas se você passar pelo advogado que é Cristo, ele vai advogar a sua causa. Se você estiver do lado dele, se você o aceitar, abrir o seu coração para ele, você terá descanso, paz, harmonia e vida eterna. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Deus abençoe, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração.